do curso de Engenharia Elétrica, que trata do desenvolvimento de um sistema funcional de testes em tempo real com IHM para validação de controladores automotivos. Então, inicialmente, a apresentação está dividida nas seguintes etapas: a contextualização, que apresenta alguns elementos essenciais da fundamentação, a metodologia com os itens desenvolvidos, os resultados obtidos deste trabalho e, por fim, as considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar um pouco do assunto. De forma geral, o trabalho ele foi focado em controladores automotivos, visto que a empresa em que eu trabalho, cujo o projeto foi dedicado e validado, trabalha com esses tipos de controladores. Assim como diversas empresas do mesmo ramo, ela trabalha com controladores automotivos customizáveis, isto é, cada controle possui uma interface diferente, controle de saídas e entradas distintos, como nós podemos observar no slide, o controlador A e o controlador B com interfaces e características totalmente diferentes. Existem diversas formas de realizar a validação de hardware desses produtos, e quando digo hardware, me refiro a determinar que as saídas e as entradas elas estão operando corretamente, seja de forma automática, manual, entre outras. A empresa em questão ela utiliza de forma predominante o método manual. Então, para cada novo controlador é especificado um novo módulo para a validação de hardware. Então, o controlador A, no exemplo do slide, ele utiliza o módulo 1, o controlador B vai utilizar o módulo 2, o controlador M utiliza o módulo N e assim por diante. Então, assim, eu traço o meu objetivo do trabalho, que foi eliminar, então, a necessidade do desenvolvimento de um novo módulo para cada controlador, implementando um módulo que consiga atender às demandas dos controladores de... Então, os controladores A, B, até o controlador M em geral, consigam utilizar o mesmo módulo que consiga, então, se adaptar às demandas dos testes desses controladores. Essa validação de hardware, ela, conceitualmente, ela está dentro do teste de aceitação de produto, e existem diversos sistemas comerciais dedicados especificamente para esse tipo de teste. A figura no extremo esquerdo e a figura central, elas nos mostram alguns exemplos de sistemas que fornecem uma EHM para a operação de teste e módulos responsáveis pelas medições de grandeza dos produtos, como tensão, corrente, entre outros. E no sistema, no extremo inferior direito, então, é apresentada uma placa que ela é destinada à emulação de termorresistências, que convertem, então, temperatura em um valor de resistência. Então, essa placa ela é capaz de selecionar um valor de resistência dentro de uma faixa especificada. E no superior direito, no canto superior direito, alguns multímetros semelhantes aos de bancada, que possuem diversos canais para medições das portas I/O de um determinado produto. Com base nessas informações, então, e sistemas comerciais conhecidos, a proposta foi do desenvolvimento de uma IHM, sendo no ambiente Qt Creator e C++, em conjunto com uma Raspberry, visto que esse conjunto, então, dispõe de muito material disponível na internet. E essa IHM ela deve ser capaz de comandar e receber dados dos módulos de saídas, resistências e entradas para esse protótipo. Esses módulos foram, então, desenvolvidos com base no microcontrolador STM32F113C8T6, que é um microcontrolador Cortex M372 MHz da ST. Ela é conhecida como Blue Pill e é compatível com IDEs para desenvolvimento em C e Arduino. Esse microcontrolador ele possui diversos timers, canais AD, USART, SPI e 2C, entre outras funcionalidades para ser possível, então, atender as mais diversas aplicações desses módulos de uma forma mais geral, nessa primeira etapa de protótipo. Em relação à comunicação serial desenvolvida para interfacear IHM com os módulos, foi construída uma mensagem conforme esse padrão apresentado no slide, de forma que os dados eles possuam uma posição correta, indexada pela sequência de caracteres barra o número do dado, a posição do dado e o caractere sustenido. As configurações adotadas foram de 19.200 kilobits por segundo, visto o melhor desempenho determinado experimentalmente. Na configuração full duplex, uma linha dedicada para transmissão, outra linha dedicada para recepção, e também na configuração DMA. Também pode ser observado que o CRC desta mensagem, que é o Cycle Redundancy Check, ela é enviada juntamente para verificação de erros na mensagem. Em relação ao CRC, como visto na mensagem é enviado juntamente, conforme os dados. Na recepção de dados, o CRC é novamente calculado utilizando os dados recebidos e então comparados a esse CRC recebido na serial. E uma vez que os CRCs são semelhantes, a mensagem é dada como correta e
a informação pode ser utilizada. Já na etapa dos módulos de sensores, os citados anteriormente, os comerciais para emulação de sensores de temperatura, eles possuem um custo bastante elevado. Então, dessa forma, para o protótipo em si, foi optado por uma forma que fugisse um pouco dessas topologias usuais, que chaveiam inúmeras resistências através de alguns dispositivos de chaveamento, como um relé de estado sólido, entre outros. E assim foi optado pela utilização de potenciômetros digitais, que não são normalmente caracterizados para aplicações desse tipo. Então, também foi uma forma de verificação se seria possível a implementação dessa aplicação com esse tipo de componente. Então, foram selecionados os potenciômetros de 1 MB e 256 posições para o ajuste mais grosso, e o de 10 kΩ, 1024 posições, que nos fornece um ajuste fino, possuindo uma resolução, então, de 10 ohms, que já é uma resolução interessante para a aplicação automotiva, que não exige uma exatidão tão grande para a medição de temperatura. Outro fator importante desses componentes potenciômetros digitais é que o valor real também não é exato, não é conforme o estipulado, e para melhores resultados, então, foi realizada uma calibração utilizando o multímetro de bancada da Unicinos, calibrado, com os potenciômetros ligados em série. Foram programados, então, os valores, conforme a tabela apresentada à direita, e verificados os valores ajustados na prática, e com isso, foi gerada uma equação da reta que foi interpretada para conseguir gerar um offset, então, e a gente chegar em valores mais exatos de resistência, conforme ajuste da IHM. Então, apresentado o fluxograma do funcionamento do módulo dos sensores, ele recebe os dados da IHM, verifica o número do canal de resistência e o valor da resistência. Caso a resistência seja semelhante à anterior, ele fica neste loop para evitar escritas indevidas nos potenciômetros. Caso contrário, ele vai calcular a resistência de acordo com a equação característica e vai gerar um valor de offset, então, para a resistência. Vai enviar para o primeiro potenciômetro de 1 MB e vai fazer o delta, ou seja, o que o potenciômetro não conseguir atingir é enviado para o potenciômetro 2, que faz o ajuste fino e, por fim, ajusta a resistência de saída. Na etapa dos módulos de saídas, esses têm a função, então, de permitir a simulação das entradas de um determinado produto. A PWM Digital, então, utiliza o mesmo circuito, que é essa configuração push-pull apresentada. Foi selecionado um MOSFET na empresa capaz de chavear frequências mais elevadas, de até 100 kHz. Os transistores Q2 e Q3, eles são responsáveis por equalizar essa polarização dos gates dos MOSFETs. E ainda tem um detalhe nesse circuito que ele possui um relé auxiliar que permite, além de simular o 12.0, permite também a operação de circuito aberto. Então, a gente consegue realizar a simulação three-state aqui com esse circuito. Já na etapa analógica, o mesmo relé ele consegue comutar para saída analógica. Então, ela, por sua vez, ela vai utilizar esse mesmo canal PWM em uma frequência fixa que, combinado a esse filtro passa-baixas apresentado, ele gera um nível analógico, que é amplificado por essa topologia não inversora. E possui também uma entrada de feedback que permanece realizando uma leitura constante da saída, comparando essa leitura com a tensão de ajuste a fim de chegarmos num erro mínimo mais próximo da tensão desejada comandada pela IHM. Então, o fluxograma do módulo de saídas é apresentado, são recebidos também pela IHM, verifica o número do canal do dado, o tipo de dado, o tipo de saída, o dado principal, que se trata de uma tensão ou um duty cycle do PWM, ou um dado auxiliar, que nesse caso seria só frequência. Então, ele verifica o tipo de saída, manipula, se caso analógico, o dado convertendo para uma tensão, ajusta a frequência fixa de 20 kHz, comanda o relé para a saída analógica e permanece medindo a saída de ajuste, comparando com... Desculpa, ele permanece medindo a tensão de saída, comparando com a tensão de ajuste e verificando o erro a fim de determinar o menor erro possível. Já se o tipo de saída for digital, ele vai comandar a frequência também fixa para 20 kHz e vai operar somente nos extremos, visto que é a saída digital, operando com duty cycle 100% ou 0%. Já na PWM, então ele vai usar o dado auxiliar, vai converter para frequência, e o auxiliar, ele vai comandar para duty cycle. E dá para observar também que eles possuem a simulação de saída aberta aqui, comandando o relé para saída analógica. Já no módulo de entradas, esse ele permite, então, a leitura das saídas de um produto. As entradas digitais e analógicas, eles compartilham o mesmo canal.
E o tratamento só é alterado, então, na IHM, para configuração digital aparece on-off ou open, e analógico, então, ele mostra o valor de tensão. Essas entradas, eles possuem um diodo de clamp, como podemos ver aqui, para grampear a tensão em 3V3 e proteger o pino do micro, caso de sobretensão. E esse resistor de pull-up em 5 volts, ele serve para configuração digital. Quando tivermos um circuito aberto na entrada, ele detecta os 5 volts e o microcontrolador interpreta como um circuito aberto. Outro fator interessante dessa leitura AD que ele realiza é que ele utiliza uma tensão de referência do microcontrolador de 1.2 volts, então nos fornece um AD proporcional a esse 1.2 volts e, consequentemente, um AD mais exato. A etapa PWM do módulo de entradas, ela utiliza a mesma topologia, porém ela elimina o capacitor, visto que estamos trabalhando com ondas PWM, e ela utiliza a técnica de input capture, que tem a função, então, através dela, de detectar as bordas de descida e subida, e assim podemos determinar a frequência do cycle das ondas e essas leituras. E também foi previsto para esse caso que para frequências muito altas é possível que ele fique preso na interrupção, visto que a interrupção de input capture vai ser acionada constantemente. E para contornar essa situação, então, e impedir o travamento, a leitura ela é realizada em intervalos, habilitando e desabilitando a interrupção para que o software consiga executar as outras tarefas previstas. Então, aqui nós temos o fluxograma de funcionamento do módulo de entradas. Os dados são recebidos pela EHM. O tipo de entrada, no caso aqui, desculpa que está incorreto. O dado principal. Se for PWM, ela realiza a leitura de duty cycle frequência por input capture. Caso contrário, se for digital analógico, realiza a leitura AD. E ambos retornam os dados para a EHM, que vai exibir o valor final. Já na parte de resultados, os resultados obtidos para os módulos de sensores, alguns dos valores de resistência eles foram ajustados através da EHM, e pode-se observar que foram valores bastante próximos do ajuste. À medida, então, que a resistência aumenta, nós podemos observar que o ajuste se torna menos exato, porém, para a aplicação em si, visto que os controladores da empresa utilizam sensores NTC de 10 kΩ, em sua maioria, ele não vai utilizar valores de resistência muito altos, então será satisfatório para a aplicação em si. Também foi verificado o comportamento térmico destes componentes na faixa de 0 graus e 50 graus, resultando nessas variações apresentadas de 157 e 6,3 ohms. A calibração em si foi efetuada em temperatura ambiente laboratório e a aplicação também será utilizada em ambiente laboratório, então essa variação não gerará maiores problemas para a empresa. Então, para o módulo de saídas, alguns resultados, o ajuste da IHM e a medida obtida com o osciloscópio na saída, 100 Hz 25%, 100 Hz 25%, com 25 kHz em IHM 45% de duty cycle, 25 kHz e 45%, 90 kHz 75%, conforme podemos ver no osciloscópio. Já para a saída analógica, com o feedback, ajustando 2.5, a saída ajustou em 2.48, 7 volts 6.96, 10 volts 10.2. Para o módulo de entradas, então, foi utilizado para a tensão analógica uma fonte independente, colocando a tensão diretamente na entrada e utilizando um multímetro para comparar com a medida da IHM. Então, em 1.72 volts a IHM mediu 1.8, 5.6 a IHM mediu 5.7 e 10.26 a IHM mediu 10.4. Para a PWM foi utilizado um gerador de funções e a comparação foi realizada através de um osciloscópio. Então, ajustando 100 Hz 65%, a IHM mediu 100 Hz 65%, outros valores 35.97 e 29, 35.93, 29, e o último 100 kHz, 100 kHz, 51%, 51%. Então, este foi o setup construído para validação, utilizando mouse e teclado e uma tela não mostrada aqui para a operação de IHM, com uma fonte ATX modificada de computador comum, assim, fornecendo as tensões de 12 volts, 5 volts, 3V3 e GND, um barramento de alimentações, barramento serial, o módulo de sensores, o módulo de saídas e o módulo de entradas, e por fim a Raspberry, que faz o papel com a IHM. Então, alguns tópicos de sugestão para trabalhos futuros. Nesse cenário automotivo, seria uma IHM, então, com mais funcionalidades, adotando o teste de válvulas de água, por exemplo, logs de dados para possíveis testes de software,
ou ainda roteiros que permitam o usuário ser guiado pela IHM, então só não testar em tempo real, e a IHM dá as instruções de teste para o usuário validar o produto. E já para os módulos, microcontroladores específicos para cada aplicação, para que consigamos melhores resultados nas medições. Outras categorias de módulos, como de comunicações de válvulas, em conjunto com a IHM, assim, abrangeram uma maior linha de controladores. E os endereços, as entradas de endereço que foram previstas nos módulos, porém não foram validados devido ao custo envolvido para a confecção de mais módulos. Então, essas entradas de endereço, elas permitem que nós conectemos mais módulos semelhantes na mesma rede, com endereços diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo de saídas de 3 saídas e meu produto tem 5 saídas, eu conectaria 2 módulos com endereços diferentes e tudo ficaria conforme. Então, uma demonstração em vídeo do funcionamento da IHM. Essa é a tela principal, com uma tecla de início de teste ou cadastro de um novo teste. Eu vou avançar um pouquinho. Nessa tela, nós cadastramos um novo teste, então podemos inserir o código do produto, sensores de temperatura, saídas e entradas, com as suas características de hardware, por exemplo, o tipo de sensor que está utilizado, se é 10 kΩ, 25 graus, o tipo de saída digital positiva, digital negativa, PWM ou analógica, e a mesma situação para entradas. Então, uma vez que esses dados foram cadastrados, existe a tecla de habilita, que nos possibilita visualizar os dados cadastrados a fim de verificar algum erro e se todas as informações estão coerentes. Eu vou avançar um pouquinho para mostrar. E uma vez que os dados estão coerentes, nós podemos salvar. Então, esses dados são todos salvos em um arquivo de texto que vai ficar armazenado com o nome do produto. Então, podemos retornar, iniciar teste, nós vamos carregar este arquivo cadastrado previamente. Então, carregando este arquivo, todos os dados cadastrados são inseridos na tela. Foram para este produto que será validado a solenoide de aquecimento, que é uma saída do produto, um evaporador PWM, que opera na frequência de 10 kHz, para este produto em si, 2 entradas negativas, uma de pressostato e uma entrada de porta, são 2 entradas negativas, então elas são acionadas quando elas recebem 0 volts, e um sensor de temperatura, NTC 10K 25 graus, nesse caso do produto. Uma vez conectando, então a IHM vai se conectar aos módulos, o controlador é mostrado abaixo. Uma vez que eu insiro 10 kΩ aqui, a leitura da temperatura interna já vai passar a 25 graus, visto que é o sensor previsto pelo produto. Então, eu vou passar um pouco adiante, eu vou operar para mostrar as outras funcionalidades. Então, primeiramente, a entrada de pressostato. Uma vez que eu coloco o GND, essa entrada deve ser habilitada. Eu vou avançar um pouquinho para ser um pouco mais rápido. Então, ela fica on. E quando eu colocar VCC ou Open, essa entrada deve voltar a off. O mesmo vai ocorrer para a entrada de porta. Uma vez que eu coloco o GND, ela vai para on. Ao colocar a Open ou VCC, ela retorna para off. Então, essa seria a funcionalidade de 2 exemplos de entradas. Já para a saída, uma saída digital negativa do tipo coletor aberto do produto. Então, quando eu ativo, ela bota 0. Quando ela está em off, ela fica aberta, conforme a medição mostrada no vídeo. Então, on, 0 volts, e a saída está acionada. Então, a última demonstração é da PWM. Saída de evaporador PWM neste produto opera em 10 kHz. A saída em si opera com duty cycle negativo. Então, a IHM, que mede o duty cycle positivo, vai mostrar o complemento. Então, 30% de duty cycle aqui resulta em 70, aproximadamente 70 aqui. No caso, a medição foi de 66. Seria isso. Muito obrigado, atenção de todos. Obrigado, Rafael. Então, passamos agora para a banca, as perguntas. Por favor, professor Janaína, pode começar.
Ok, então, boa tarde a todos. Primeiramente, professor João, Rafael, muito obrigada pelo convite para a banca. Tá? Vou começar dando os parabéns pela sua apresentação. Tá? A sua apresentação está realmente muito clara, né? Demonstra muita segurança, muito conhecimento do assunto. Vou começar aqui com os pontos fortes do trabalho que ele está feito. Tá? E depois eu vou falar de algumas coisinhas, algumas sugestões. Então, os pontos fortes, assim, primeiramente, o tema eu achei muito importante, algo muito interessante mesmo, porque ele vem de uma necessidade da indústria, e eu acho que trabalhos assim são muito bem-vindos e devem ser incentivados, né, para resolver um problema real, tá? Em relação ao teu texto, né, está muito bem escrito, acho que os teus objetivos ali e a delimitação do teu tema, tudo isso está muito claro, né? Gostei muito da ideia dos custos ali, né, que foram colocados por ti ali, eu até anotei na página 20, né, que fala do Pickering Interfaces, né? Então, acho que ficou muito legal isso, demonstra realmente, né, que houve uma pesquisa, enfim, que tu foi atrás, se preocupou com todos os detalhes. Todas as tuas figuras estão ótimas, né, foram muito bem explicadas no texto, que é algo que nem sempre a gente encontra, né, então, às vezes a figura está lá, a pessoa até considera aquilo importante, né, por isso que coloca no texto, mas esquece, né, de fazer um link e de explicar, e as tuas realmente, né, foram todas bem explicadas, tá? A qualidade das figuras também está muito boa. Tá? Então, o texto está muito bem escrito, a tua apresentação, na minha opinião, está irretocável, está excelente. Eu anotei algumas coisinhas aqui que não necessariamente tu precisaria fazer para a versão final, tá? Alguns pontos eu coloquei realmente como sugestões, por exemplo, se tu resolver cursar um mestrado ou uma especialização, que são coisas que talvez não precisassem ser colocadas no texto. Então, o que eu vou falar agora não necessariamente precisa mudar, porque não desvaloriza o teu trabalho em nada, tá? Primeira coisa, tá? Eu não acho que precisasse tu colocar tanto código, tá? Mas isso é claro que é uma opinião minha, né? Então é algo que tu e teu orientador devem ter chegado num consenso e acharam melhor apresentar. Eu não colocaria tanto. Então a minha sugestão, assim, não precisa tu tirar, porque isso daria um enorme trabalho, eu acho que desnecessário, né? Porque não desvaloriza o teu trabalho, né? Não desvaloriza o teu texto, mas numa outra oportunidade, eu acho que tu não precisaria colocar tanto código assim, tá? Eu trocaria por fluxograma, tá? Mas isso é algo que realmente, né, vai do teu estilo, daquilo que tu quer colocar, tá? Então, eu acho que isso não precisa ser alterado para a versão final. Eu anotei tudo isso no PDF, tá? E aí depois eu encaminho para vocês, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Na figura 36, por exemplo, poderia ter colocado um fluxograma só com os nomes das funções, tá? Mas também não precisa fazer, tá? Eu tenho um aqui, essa assim, a 37 é que eu sugiro que tu coloque, que tu demonstra ali as atribuições de valores, ali sim, eu até coloquei uma sugestão que se basear na figura 45. Seria como se fosse uma tabela, tá? Com duas linhas e o número de colunas ali, e aí tu colocar o valor em cima e o significado, o valor na linha de cima e o significado na linha de baixo, tá? Tu coloca ali asterisco, sustenido, coisa do tipo, então colocar o significado na linha de baixo, eu acho que até ficaria mais fácil de entender. Tá? Mas isso eu anotei no teu texto e é algo que tu pode discutir com o teu orientador se valeria a pena ou não. Essa, assim, em relação à figura e código, seria a única alteração que eu realmente sugiro, tá? Porque aí, em vez de mostrar os valores sendo atribuídos, o código que atribui, mostraria o que é e o que significa, tá? Mas ali, realmente, né, vocês é que discutem. E uma outra coisa, essa também é relativamente fácil de fazer, é colocar um link entre as sessões, porque às vezes a gente está falando de coisas que são relacionadas, tá?
Por exemplo, tu está falando de 2 microcontroladores, não precisa tu dizer que na próxima sessão tu vai descrever um outro tipo, porque o assunto ele é relacionado. Mas em alguns casos, claro, né, tem uma mudança mais brusca, assim, de tema, né, na escrita do texto. Então, ali, né, eu coloquei, por exemplo, colocar um link entre as sessões. Né? Por exemplo, se tu vai mudar de um assunto qualquer para microcontroladores, eu até coloquei o exemplo, colocar assim uma linha, na próxima sessão vão ser descritos os microcontroladores X, Y, Z, tá? Então, é assim, é uma linha duas ali no final das sessões, onde tiver uma mudança mais brusca de tema, porque se tu tá falando, sei lá, tá falando de Arduino e vai falar de Raspberry, não precisa, né? São temas relacionados, mas se tu vai mudar mais, assim, de assunto, acho que ali fica interessante, tá? Então, de alteração que eu sugiro seria esse link entre as sessões e ali a figura 37 para vocês dois fazerem uma avaliação, né? Se seria o caso, né, de colocar algo mais inspirado na figura 45, tá? Então, eu coloquei até um esboço ali nos meus comentários, depois eu envio para vocês. Tá? Mas no resto, assim, realmente, não precisa tirar o código nem nada, porque senão tu vai acabar desestruturando muito o teu trabalho, o prazo é curto, daqui a pouco até tu insere um erro, né? Tira alguma coisa que realmente precisa estar ali, tá? Então, fica como sugestões, isso fica como sugestões, né, essas coisas para alguma atividade futura que tu for fazer, mas ali não precisa, tá? O teu texto, ele ficou muito bom, tá? Parabéns pela escolha do tema. Tá, o teu trabalho, ele está, assim, excelente, erro de português praticamente não aparece nada, tá? Eu achei que está muito legal mesmo, está muito caprichado, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite para tua banca, tá? E eu deixo aqui os meus parabéns para ti, para o teu orientador mais uma vez. Tá bom? Obrigado. Da minha parte, então, seria isso, pessoal. Obrigada. Posso, então? Então, Rafael, primeiramente, obrigado pelo convite, João também, para participar da banca. Né? Então, como já foi destacado, Rafael, assim, a escolha do teu tema foi muito oportuna, os resultados muito bons, né, que eu achei. Tu fez um trabalho extremamente técnico, extremamente detalhado, né? Então, teus resultados ali demonstraram teu empenho em cima do trabalho, né? Gostei muito da forma como tu apresentaste aqui os teus resultados, tua evolução, né? Então, só alguns detalhezinhos que depois eu vou te passar o texto, certo? Mas são só no sentido de colaborar com o texto do teu trabalho. Tecnicamente, teu trabalho está perfeito, né? Não tem nada a colaborar tecnicamente, porque eu vi que tu te empenhaste e desenvolveste foi atrás muitos recursos que eu fiquei em dúvida agora na apresentação, tu conseguiu esclarecer bem, né? Como sugestão, eu te daria, assim, para o texto, depois eu vou passar alguns outros detalhes em português, algumas coisinhas, né, mas para o texto, teu texto realmente ele está muito bem escrito, né, bem estruturado, só que ele ficou um trabalho bastante longo, né? Então, eu consigo conversar com o João, talvez algumas partes da revisão bibliográfica ali, da revisão de conceitos, tu pudesse dar uma enxugada, né, só para não ficar um texto pesado, mas ele está muito bem escrito, né. Alguns links entre capítulos, entre sessões, que ficou faltando, geralmente quando tu fecha com uma figura, né, então não é interessante fechar uma sessão com uma figura. Depois que a gente apresenta a figura, é interessante a gente sempre discutir um pouco com ela ou fazer um fechamento sobre aquela ilustração, tá? Então, está marcado aqui também, né? E aí pequenos detalhes, como no teu resumo, colocar trazer teus resultados, que é bem importante, né? Lá na tua análise de resultados, aí foi uma questão que eu fiquei com dúvida e que na apresentação não foi suficiente. Mais uma pergunta.
Tu chegaste a fazer aqueles levantamentos dos teus modos, principalmente na resistência, PWM, foi mais de uma vez? Ou fez uma rodada de testes? Como é que foi aquilo? Tu diz, por exemplo, na tabela aqui de... Nas tabelas, exatamente, nessas tabelas. Essa tabela aqui eu fiz bastante simulações, eu apresentei só algumas faixas porque para demonstrar mesmo. Uhum. Mas E eu aqui, fiz diversas simulações com produto também. Tá, beleza. E aquele valor 149,19 é uma média. Não, é uma das capturas que eu fiz de medidas mesmo. Tá. Então, uma coisa que daria mais peso para o trabalho, não está errado a forma como tu fizeste, tá? Mas uma das formas que daria mais peso para o trabalho é fazer mais medições para cada uma dessas resistências, né? Colocar ali o valor médio, né? E colocar uma coluna do sujeito também, uma coluna a mais com o erro médio. Entendi. Para dizer que meu sistema é estável, né? Em tantos testes, ele apresentou um desvio só de tantos por cento. Mesmo que tenha mostrado o gráfico da linearidade ali, é interessante tu mostrar que o teu sistema, em inúmeras repetições, ele mantém o comportamento. Tá? Então, mesmo que tu afirme lá para o sistema que eu vou testar, essa precisão é suficiente, mas tu demonstrar que o teu sistema tem uma repetibilidade de comportamento muito grande e que a precisão dele é de 1%, 2% de erro, tu vai conseguir dizer, eu posso usar esse sistema para cenários ou para testes de equipamentos mais precisos. Então, pode utilizar nos trabalhos futuros, essa parte. Deixa eu ver aqui mais aqui. Esse ponto da análise, que eu acho que tu podia trabalhar um pouco mais, trazer mais dados, mas não só uma complementação mesmo, né? E aí, alguns detalhes, como aquela análise de custo, eu te sugeria tu discutir um pouquinho mais e não precisaria colocar aquela tabela dos custos lá no teu apêndice. Como ela é pequena, eu colocaria no meio do texto mesmo. Tá? Talvez tu enxugando, discute com o João ali, enxugando no início um pouquinho, acho que vale a pena trazer lá para o texto e cortar um apêndice fora. Né? Mas que nem eu disse, são todos detalhes para deixar teu texto um pouquinho mais redondo. O trabalho está muito bom, né? Não tem nenhum ponto assim que eu discorde, né? A implementação tem uma relevância bastante grande, uma importância em demonstrar uma aplicação bastante forte, né? Então, são só detalhezinhos mesmo. Eu vi que tu domina muito, muito mesmo tecnicamente a programação, sistemas embarcados, né? Tanto hardware quanto software. Então, minha parte é só mesmo de dar os parabéns e dizer para ti evoluir com esse trabalho. Tá, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado, professor Janaína, professor Lúcio. Pessoal, então agora a gente vai se retirar aqui da sala para a gente poder fazer a avaliação, né? E a gente retorna em seguida, tá bom? Retornamos em alguns minutos.
Pessoal, retornamos então aqui com a avaliação. Então, no primeiro momento, a gente tem já o resultado, já vamos falar sobre ele. Tá? Então, segundo ponto, tá, Rafael? O professor Lúcio e a professora Janaína vão te passar, então, os ajustes, né, a parte do texto, né, para ter o trabalho finalizado, para fazer a entrega pós-banca, né, que aí é apenas também da mesma forma que o TC que foi enviado via Moodle, né, então, o TC pós-banca também ele é digital, só digital, tá? Então, tens até quarta-feira, semana que vem, né, para fazer a postagem dessa versão pós-banca, tá bom? Tá. A gente passa por e-mail os ajustes, a gente vai conversar um pouquinho sobre os pontos, né, e aí depois faz a postagem na versão pós-banca. Beleza. Okay? Tá, então o resultado já saiu, então foste aprovado com distinção. Parabéns, Rafael. Beleza. Muito obrigado. Parabéns, É isso. Rafael. Parabéns, Rafael. Muito obrigado. Fez o trabalho com muito esforço, muito afinco mesmo, tá? Parabéns. Os resultados vieram. Beleza. Muito obrigado, Lúcio. Rafael, eu já passei para vocês, né, eu sou orientadora ali por os ajustes, tá, por e-mail, né, já está em PDF comentado, tá, parabéns de novo aí pelos seus resultados, tá, foram ótimos, tá, foi um ótimo trabalho, tá, e mais uma vez obrigado pelo convite, sucesso aí nas próximas etapas, tá bom? Muito obrigado. Certo, eu também em seguida já te mando, tá? Tá ok. Então, tá. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa sobre o TCC do Rafael? Não? Então, encerramos aqui nossa banca. Pessoal, boa tarde. Parabéns, Rafael. Então, muito obrigado, professora. Até mais. Tá. Parabéns aí e até mais. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, boa tarde a todos. Abraço, pessoal.